Bom dia, com a graça do Senhor, estamos reunidos nessa manhã e já começamos com esse lindo hino que nos faz refletir sobre o amor presente no seio da família. E esse é o hino escolhido para nós cantarmos durante todo o mês de maio. O mês de maio é um mês conhecido como o mês da família, por isso nós cantamos esse hino e nos alegramos por receber desse amor de Deus sobre a nossa família e podemos expressar uns aos outros também. E não apenas família nuclear, mas família da fé. E eu quero fazer a leitura de um texto com você que você leu essa semana, se você tem acompanhado o plano de leitura bíblica, porque esse texto chama a atenção para um mover maravilhoso do Senhor. E o versículo que eu quero ler está em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 27. 2 Crônicas, capítulo 30, verso 27. O texto diz assim: Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou à santa habitação de Deus até aos céus. E por que eu disse que é uma tremenda declaração? E eu peço a sua atenção para você entender todo o contexto. O rei Ezequias manda abrir as portas do templo para que o povo volte a adorar a Deus. Porque o rei anterior, Acás, por adorar falsos deuses, tinha mandado fechar as portas do templo. Então Ezequias manda abrir, reúne todo o povo de Judá e eles louvam, adoram, exaltam a pessoa do nosso Deus, coisa que não acontecia desde o tempo de Salomão. Isso trouxe tanta alegria, os corações quebrantados, que o rei Ezequias dá um passo a mais. Ele convoca agora todo o povo de Judá e todo o povo de Israel. E deixe-me lembrar você, o povo de Israel e o povo de Judá estão separados. O povo de Israel, 10 tribos, estão distantes do povo de Judá, 2 tribos. Reino do Sul e Reino do Norte estavam em constante guerra. E agora Ezequias chama todo o povo. Alguns não atendem o chamado, riem, zombam, mas outros vêm, se reúnem. E ali, queridos, o mover de Deus é tão grande que eles experimentam muita alegria, celebram a Páscoa. E é tanta alegria, tamanho o mover de Deus, que depois de 7 dias de festejo, de celebrações, eles resolvem ficar mais 7 dias. E no final, que nós lemos essa declaração. Para você ter uma ideia, até mesmo estrangeiros estavam presentes por causa da grandeza e da glória do Deus de Israel sendo manifestada. E o que eu li para vocês, o verso 27 de 2 Crônicas, capítulo 30, é que a oração é ouvida porque é um povo reunido, consagrado, em união, um só coração diante do Senhor. Houve perdão, houve ajuntamento, houve um só coração adorando ao Senhor. E é o que acontece nessa manhã. Embora separados geograficamente, fisicamente não estamos juntos, queridos, estamos em torno de Jesus Cristo, em torno da palavra. E a nossa oração é ouvida, porque Deus vê o seu povo junto, diante dele, buscando a sua presença. Eu convido você então a dedicar alguns instantes para nós adorarmos o Deus que nos torna um em Cristo Jesus. Vamos fazer isso lendo a palavra, cantando cânticos, como já cantamos o hino, mas vamos cantar alguns cânticos. Vamos ouvir a exposição da Escritura Sagrada, vamos ter nosso tempo de oração. E vamos começar fazendo isso. Convido você a fechar os seus olhos e nós orarmos juntos. Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo, como Teu povo santo, separado, tem nos sustentado. Em meio a esse tempo que temos vivido, com uma distância geográfica, o Senhor nos tem sustentado
por meio da tecnologia, onde nós ligamos uns para os outros, compartilhamos mensagens, enviamos e-mails, mas também nos reunimos em torno da TV, da tela, para sermos guiados num tempo de louvor, de adoração e de ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque cada um pode se dedicar à leitura da Escritura Sagrada e ouvir a Tua voz falando ao seu coração, gerando vida, confiança, esperança no Deus que tudo pode. Estamos aqui por Tua graça em mais essa manhã e Te agradecemos por isso. Diante do Senhor reconhecemos que somos pecadores e que tantas vezes, mesmo contra irmãos em Cristo Jesus, nos levantamos falando mal, não acolhendo em amor, não perdoando. Pai, perdoa-nos em nome de Jesus. Santifica-nos e transforma-nos, pois nós queremos refletir quem o Senhor é em nossa existência. Oramos com gratidão em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia comigo, espero que você já esteja com ela aí. Nós vamos ler o Salmo 127 e o Salmo 128. 2 salmos que nos trazem reflexões sobre família que confia no Senhor, que depende do Senhor, que tem a sua segurança no Senhor. Salmos 127 e 128. Vamos fazer essa leitura, peço que você acompanhe com fé, com atenção, o que Deus quer falar ao seu coração. Salmo 127, vamos começar. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E nós seguimos pelo Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Você percebeu? As declarações de confiança no Senhor, declarações sobre o cuidado e a presença de Deus com a sua família, na família que teme, que anda nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos fazer isso com cânticos. Convido você para nós cantarmos louvores que falam da grandeza, da majestade, da soberania, do poder, do amor de Deus por nós. Bom dia, vamos começar mais esse momento de louvor, declarando que firmes estamos nas promessas de nosso Mestre, nosso Cristo, e que realmente é isso que nos move, nos fortalece nesse momento. Amém. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo século do seu
promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade usarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos então passar para a próxima canção, declarando que grande é o nosso Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Aquele que é a nossa rocha, a nossa salvação, ao Deus da nossa salvação, nós agradecemos nesse momento. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida. Tu és o Deus da minha salvação.
Nós que nos reunimos para adorar o Deus que nos faz um em Cristo, também paramos para ouvir o que Ele tem a falar ao nosso coração. E nessa manhã, nós temos a alegria de ouvir a mensagem por meio do reverendo Edson Borges, ele que é pastor em nossa congregação lá no Recanto das Emas. Que o Senhor fale ao nosso coração acerca da mensagem que Ele separou para cada um de nós nessa hora. Bom dia, irmãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, possa estar habitando ricamente nos corações, em nossas vidas, nos nossos lares, e que a partir de agora possamos estar com o Espírito Santo falando aos nossos corações, iluminando a nossa mente para que possamos, ao ouvir a sua palavra, guardá-la e tê-la sempre em nossas mentes, nesse momento, ou nessa época em que estamos vivendo, essa guarda, essa quarentena. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá no Evangelho de João. E enquanto os irmãos procuram, quero agradecer o privilégio nos dado para estar aqui falando da palavra de Deus, ao conselho da igreja, ao reverendo Weber, que nos confiou essa tarefa honrosa. Então nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Esse trecho ele fala a respeito da visita de um homem chamado Nicodemos, um dos maiorais lá dos judeus. Diz assim a palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra, mesmo nesse momento difícil que nos encontramos, de transmitir aos irmãos essas palavras que vêm do Teu trono, que deixaste registrado para cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, falar com cada um de nós, nos confortar, nos edificar, nos exortar, porque esse é o intuito dessa palavra que foi registrada para cada um de nós. Nós te pedimos todas essas bênçãos, esse privilégio, com o perdão das nossas falhas, Senhor. Conduza-nos para a honra e glória do Teu santo nome.
te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Queridos, eu me converti muito cedo e sempre gostei muito de ler. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que mesmo aos 7 anos, quando eu senti o toque do Espírito Santo de Deus, quando Ele me resgatou, me mostrou as verdades do Evangelho, eu nunca abandonei esse livro. Esse livro aqui para mim representa a vida que eu recebi de Jesus Cristo através do Pai. Esse livro aqui, se eu puder fazer com que ele represente um único personagem, eu vou dizer que ele representa Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você que se eu pudesse pegar esse livro e resumi-lo em uma só palavra ou numa só frase, eu o resumiria em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é baseado nessa frase, nessa declaração do nosso Senhor Jesus Cristo que eu gostaria de estar meditando nesta manhã com cada um de vocês para a nossa edificação. Eu quero aqui citar uma frase de Spurgeon, quando ele diz assim, olha, o Evangelho é a bela toalha de linho branco que cobre a mesa na qual se celebra a festa da comunhão. A bem da verdade, esse sermão, eu olhei esse sermão no Spurgeon. Claro que eu adaptei e achei muito bonito, muito belo as palavras que esse pregador deixou. E eu acho muito interessante nós estarmos meditando nesse momento, nessa declaração tão grandiosa de amor de Deus para com o homem, para com o seu mundo, para com tudo que Ele criou. E indo ao abecedário da cartilha do amor de Deus, eu queria que você se lembrasse de quando aconteceu, de quando veio com seu fardo carregado ao pé da cruz de Cristo e ouviu essas palavras de consolo, de conforto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu pergunto, o que o mundo tem para que o nosso Deus ame tanto assim? De onde vem esse amor? E eu respondo, do próprio Deus, é dele mesmo. Por que ele amou? Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado, é o próprio Jesus quem responde. E quando nós olhamos a expressão de tal maneira, a gente pode entender que é sem medida, não tem tamanho, não há tamanho, não tem como mensurar, é uma maneira especial. E mesmo se não houvesse queda, Deus continuaria a nos amar. E essa expressão de tal maneira só foi possível por causa da sua, da minha, da nossa transgressão. É isso que tornou esse amor muito maior ainda, porque ele transcende a minha compreensão. E assim como o raio escreve na escuridão, assim também o amor de Deus deixa registrar-se em nossa vida cheia de pecados, o quanto Ele nos amou. Por isso, a quem perdoa, muito ama. Também palavras de Spurgeon. Esse amor é sem medida. E por que ele é sem medida? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, porque ele é um dom de Deus, ele não tem tamanho. E tudo que procede de Deus, a fonte de Deus que vem para nós é imensurável. E a declaração é essa, o dom de Deus, foi uma dádiva, ele deu o seu Filho unigênito. E amor, meus queridos, é entrega. Não existe subjetividade na palavra amor. Não é apenas um sentimento. Amor é entrega. Para que o amor realmente se concretize, é necessário que você faça algo. Você pode ver isso em várias citações da Bíblia e na nossa vida cotidiana. Como, por exemplo, quando aquela mulher quebra aquele vaso de alabastro aos pés do mestre, na sua cabeça, e ele a elogia, alguns criticam, é uma demonstração de amor.
Por que é de amor? Porque era tudo que ela tinha, ela economizou quase que toda a sua vida inteira por aquele momento. Demonstração de amor é quando Jesus, ele se declina aos pés empoeirados dos apóstolos, sujos mesmo, e numa atitude de humildade, os lava com desvelado amor. Isso é amor, isso é dedicação. E amor é isso, eu tenho que manifestá-lo, levando para a nossa região, para a gente mesmo, para o nosso convívio. Amar também é a esposa que cuida do marido, não é? Com tanto carinho, o marido que dispensa os seus cuidados a ela, a mãe que se dedica aos seus filhinhos, e a gente às vezes compara que o amor de mãe é parecido com o amor de Deus, não se aproxima, mas é parecido, não é? Um discípulo que doa a sua vida pelo seu mestre, é a entrega do seu filho, encarnado em forma humana, se humilhando, exposto aos mais cruéis castigos e torturas e humilhações. Isso é amor. É o amor de Deus. Deus deu parte de si mesmo para nós, para cada um de nós. E eu pergunto, quem entregaria a sua prole em sacrifício de um marginal ou bandido? Ninguém. Abraão dispôs a entregar seu único filho, mas ele o entregou para Deus, para alguém que ele amava, que ele respeitava, que ele adorava. Não foi para um qualquer, não foi para um inimigo, mas Deus não. Deus entregou o seu filho por mim, por você, por cada um de nós, quando nós ainda éramos separados e inimigos dele. Nós temos um hino em nosso cenário muito bonito. Ele fala do amor de Deus, e eu gosto muito desse hino, que ele me traz à memória a pessoa do querido reverendo Adail. Sempre quando, lá na primeira igreja de Taguatinga, que foi onde nós nos conhecemos, quando ele era ainda pastor da igreja, ele sempre me pedia, Edson, você pode me acompanhar nesse hino? Porque esse hino falava muito ao coração dele, e me fala também, porque ele descreve essa questão do dom do amor de Deus. É o hino 88. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol rompera no levante, trouxer à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Ele cantava isso sempre em suas mensagens. E aqui eu estou copiando, porque realmente é tocante de nos lembrarmos desses momentos quando ele falava do amor de Deus. Isso impactava. E impacta também o coração de todos nós. É esse amor que nos move. Vivemos esse momento triste na sociedade e nada mais próprio do que falarmos desse amor. Mas esse amor também tem uma outra face, que é o método, como ele fez isso, como ele o planejou. Quando nós lemos, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O método do pacto da graça é maravilhoso. Ele é muito bonito, é um plano demasiadamente simples. Também há um cântico que fala, é fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar para me salvar. Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora. Então basta crer. O método é esse. É muito simples. Por isso que Jesus fala que o Evangelho não foi endereçado às pessoas sábias, aos estudiosos, nem tampouco às pessoas desesperadas à procura de sucesso, nem tampouco é um evangelho tão somente social, que venha a satisfazer aqueles necessitados, os famintos, e muito menos aos cumpridores da lei, mas para todo aquele que nele crê. Simples assim. E aqui se encaixa talvez um dos solas, né? Uma das declarações da reforma protestante que sola fide é onde é citado.
para todo aquele que nele crê. E o que consiste esse plano, meu amado? É crer que Deus enviou Jesus. Simples assim. É tomar as nossas culpas. Jesus tomou a minha culpa e a sua culpa. Você tem que crer nisso. E essa crença e essa fé, ela vem do próprio Deus. Ela fala ao seu coração de uma forma muito forte. E é Deus quem derramou nele, em Jesus, todo o nosso pecado. Ele recebeu todo o nosso castigo, como está lá em Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando eu olho para essa declaração, eu começo a entender essa declaração de amor, quando fala que eu tenho esse Deus maravilhoso que me ama, para todo aquele que nele crê. O plano da salvação é o plano da substituição. Quando assim cremos, a misericórdia de Deus fica livre para agir em nosso favor. No pecado de Adão, não pecamos pessoalmente, sim, porque ainda não existíamos, mas nos apropriamos dele quando endossamos e transgredimos a semelhança dos nossos pais lá do Éden. De igual forma, temos que nos apropriar dessa justiça de uma outra pessoa, no caso Jesus, para sermos salvos. Esse é o plano da salvação, esse é o método, essa é a forma de como esse amor foi direcionado e foi doado a mim e a você. Como diz um hino também, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Não é necessário nenhum esforço intelectual, basta aceitá-lo. O Cristo que foi pendurado lá na cruz do Calvário é o meu Cristo, é o seu Cristo. É este ato que traz a salvação da nossa alma, confiança pessoal, individual. E essa confiança vem do próprio Deus, é um ato do próprio Deus, como eu mesmo já o declarei, é pela fé, uma fé dada por Deus. E a essência da fé é a segurança, a confiança nesse Cristo. Mas também, quando eu olho para esse versículo, essa declaração, eu vejo nele a questão da divina eleição, que também está incluído nesse plano. Para quem este plano está disponível? Será que esse plano está disponível para todos? Aqui no texto nós lemos assim, há uma palavra que não tem limites, de tal maneira. No entanto, quando se menciona a quem esse plano está disponível, há uma limitação. Todo aquele que nele crê. Não se trata de um amor extensivo a quem não crê ou a quem o rejeite. É um amor limitado a todo aquele que nele crê. É disponível ao mais vil pecador, inclusive a mim. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Basta crer. Como diz a palavra, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Talvez você se questione, pastor, mas não fui escolhido, será? Como é que fica essa situação? Meu querido, não lamente, não pense dessa forma. Antes você tem que se lembrar de que o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E você está aqui, você está aos pés de Cristo, aos pés do Pai. E você sempre conhece os nossos hinos, que um também diz assim, olha, Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, ó dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador, eu venho como estou. Basta isso, basta que você declare dessa forma, eu não sou ninguém, eu sou um miserável e pobre pecador, eu dependo da sua graça. É isso que Deus declara nessa sua frase tão linda, tão maravilhosa, a todo aquele que nele crê. Talvez como diz Spurgeon, né? Não posso te pegar no colo como fez Simeão, não posso tocar as suas vestes como fez aquela pobre mulher, ou ver a sua face como a viu Filipe, mas posso recebê-lo e tê-lo para sempre comigo, pois creio em ti. O dom divino, o método divino e a divina eleição
É Deus quem te escolheu, é Deus que te chamou, é Deus que te convidou, é Deus quem te capacitou. Basta crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Mas a palavra não termina aí. A sequência, não pereça. Interessante, não é? Presume-se que, se continuássemos em nossos pecados, sem esse Cristo que se colocou em nosso lugar, a perdição aconteceria. Mas não, o que acontece quando esse amor de Deus é manifestado a cada um de nós, através do seu Filho, aquele que nele crê, há essa promessa, não pereça. O amor de Deus vai muito mais além do que ter e possuir. Não se trata de adquirir, mas de nunca perecer. É um amor de fato e de verdade. A palavra de Deus é, não pereça. Se você crer, nunca haverá de perecer, é a promessa de Deus, e Ele é Deus, e é fiel para cumpri-la. Você nunca mais vai morrer. Uma justificação que não pode ser questionada por ninguém. Uma aceitação da parte de Deus de forma incontestável. Você sabe o que é perecer? É perder toda a confiança em Cristo, na vida, toda a confiança em Deus, toda a luz na vida, toda a paz na morte. E por que eu estou dizendo toda a paz na morte? Porque a morte para o crente, para o cristão, não é tudo. É um começo. É o limiar da juventude, de um viver eternamente com Deus. O cristão não tem que ter medo da morte. E se você ainda não tem, se você ainda tem essa dúvida, procure em Deus, em Jesus Cristo, ter essa certeza, porque Ele está te prometendo, você não vai perecer. Ou seja, você poderia, se não acreditasse assim, perder toda a alegria, toda a bênção e toda a união com Deus. Porque o homem sem Deus está irremediavelmente perdido, pois sem Deus não há vida. E quando eu creio, Deus também me discipula, porque Ele não vai me deixar desviar. Eu não sei por que estamos passando esse momento. Talvez seja um momento em que Deus puxando nossas orelhas para nos lembrar, olha, vocês estavam me servindo de forma errada. Vocês têm que me querer como a corça, como o servo brama pelas águas. E esse momento nos acorda, nos desperta para entender a importância de estarmos na igreja, de estarmos em comunhão e de falarmos com Deus. E a disciplina faz parte também dele chamar a minha atenção e a sua para que eu não me perca. É como se eu olhasse para o Salmo 23, a tua vara e o teu bordão me consolam. E o consolo às vezes é mesmo uma repreensão. E eu preciso disso, porque Ele tem cuidado de mim. E o Pai que repreende, que disciplina, é o Pai que ama. Um cristão, meu querido, é membro de Cristo. E por acaso ele perderia algum dos seus membros? Jamais. A igreja compõe com Cristo um corpo. E se você faz parte desse corpo, você acha que Deus, o onipotente Deus, o poderoso Deus, há de perder algum de seus membros? Não. Então você tem que confiar nisso. Como diz a palavra lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Meu querido, é um milagre demasiadamente grande desfazer como também criar a obra de Deus. Só Ele o pode. Como só Deus pode criar, somente Ele poderia destruir a sua obra. E Ele nunca destruirá a sua obra. Ele nunca vai destruir você. Ele nunca vai te esquecer, porque você é um filho dileto de Deus. Porque Ele prometeu, está aqui registrado. Não vai perecer, não há esse problema, não há essa possibilidade. Ainda como diz Spurgeon, a declaração dele, se houvesse almas no inferno que foram crentes em Cristo e ainda assim pereceram, isso jogaria uma mancha sobre o diadema
de nosso exaltado Senhor. Então veja, não é possível, porque Deus, é soberano. Então isso não pode acontecer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Esse Jesus está vivo, Ele ressuscitou, isso é maravilhoso, é essa promessa que eu tenho dEle. E por último eu quero te dizer, esse versículo também, ele é completo, porque ele mostra para mim e para você que além de te prometer que você não vai perecer, ele te promete a vida eterna. E essa vida eterna, nós temos que tomar posse dela, não é? Como? Nós tomamos posse de tantas coisas, às vezes de um carro, às vezes a posse de um concurso que passamos, de uma pós-graduação, de um doutorado que batalhamos tanto por ele, de uma esposa, de um noivado, de uma casa. Mas o bem mais precioso é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu não estou falando aqui de uma vida apenas por viver. Estou falando de uma vida eterna, de uma vida abundante. É essa vida que é citada aqui, nesse versículo. A vida eterna. O conflito em que vivemos em nossos dias, do velho homem com o novo homem, é uma das provas irrefutáveis da certeza de que tomamos posse de uma vida eterna dada por Deus. Como assim, pastor? Se você vive em conflito, lutando no seu dia a dia contra o pecado, é uma das provas que Deus está do seu lado, está lutando junto contigo. É a verdadeira batalha espiritual que nós batalhamos no nosso dia a dia. E isso é importante, porque isso é que faz que eu e você tenhamos essa comunhão com Deus, porque é nele que eu encontro forças. E a cada dia eu percebo uma nova batalha, você percebe uma nova batalha. Essa é a vida do crente. Uma verdadeira batalha. Uma batalha espiritual do velho com o novo homem. Uma batalha que será vencida pelo novo homem que habita em nós, que sou eu, pois se trata do Espírito Santo de Deus vivendo em mim. É o Espírito Santo quem me dá essa vitória. Meu querido, a única religião que pode te salvar é uma que não podes abandonar, porque te possuiu e jamais te abandonará. O único Deus que pode te salvar é aquele Deus que não podes abandonar, porque Ele está com você, Ele está dentro do seu coração, da sua alma, e jamais te abandonará. Como diz o próprio Jesus, a mulher samaritana, também lá no Evangelho de João, a água que eu darei será nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. O que é essa vida? Senão uma vida que durará talvez por 70 anos. Uma vida que durará, se vives, mais de 100 anos. Uma vida que ainda florescerá quando descanses na boca da tumba. Uma vida que permanecerá quando tenhas abandonado o teu corpo e esteja apodrecendo no túmulo. Uma vida que continuará quando o teu corpo seja levantado novamente, que estejas ante o trono do juízo de Cristo. Uma vida que brilhará mais que as estrelas e que aquele sol e a lua. Uma vida que será da mesma duração que a vida do Pai Eterno. Enquanto haja um Deus, o crente não somente existirá, senão que viverá. Enquanto exista um céu, tu o gozarás. Enquanto Cristo exista, viverás em seu amor. Enquanto permaneça a eternidade, tu continuarás enchendo-a com deleite. Essas palavras desse versículo 16 de João é maravilhoso. São maravilhosas essas palavras, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa declaração foi dada a esse
judeu, um dos principais dos judeus, um dos doutores, para que ele entendesse o objetivo da vinda de Cristo, para que ele olhasse para Jesus e realmente esse aqui é o Filho de Deus. Mas agora você tem ela escrita, gravada aí no seu coração. E eu gostaria que você repetisse comigo esse texto na primeira pessoa. Porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu nele crê e não pereça, mas que eu tenha a vida eterna. Não há nada mais belo do que eu poder declarar isso, porque é Deus quem deixou isso registrado para que eu confie nele. É essa palavra que eu quero deixar para você nessa manhã de domingo, nessa manhã em que estamos, muitos de nós em nossas casas, alguns talvez até trabalhando ainda, mas eu quero que você guarde, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E eu tenho certeza que no seu coração e na minha vida, ela será sempre abundante, será sempre bem-vinda, terá sempre um belo e maravilhoso retorno. Que Deus possa abençoar a sua vida, a nossa vida, a vida dessa igreja, que tanto carece de ouvir palavras assim, de amor desse Deus que se dedicou por inteiro, de uma forma tão especial, de tal maneira, de um amor tão inconteste, de um amor absurdamente maravilhoso, uma maravilhosa graça de Deus que invadiu o meu ser. Nós não temos palavras para descrever o tanto quanto Deus nos amou. Não há música que descreva o sentimento que possa existir no coração de um homem, ou de uma mulher, ou de um ser humano, que possa traduzir o tamanho desse amor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar conosco. É a minha palavra essa manhã. Deus abençoe a todos. Tenha um domingo na presença de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai Celestial, nesse momento, nós mais uma vez colocamos a nossa vida nas suas mãos, na sua presença, porque nós confiamos em Ti, porque nos amaste de uma forma especial, nos deste um amor tão grandioso e nos ensine, Senhor, para que possamos retribuir com o pouco que temos, a nossa obediência, a nossa dedicação, o nosso culto de gratidão, a nossa adoração. Ó Deus, nós pedimos veementemente que brevemente possamos estar juntos novamente para Te agradecer com hinos, com nossas ofertas, com a nossa dedicação, com a nossa presença, com a nossa comunhão. Ó Deus, tenha misericórdia da sua igreja, tenha misericórdia desse país, tenha misericórdia de cada um dos nossos irmãos, seja com a nossa liderança, com os nossos pastores. Restaure cada um deles, Senhor, para que eles possam, Senhor, transmitir uma palavra de ânimo que vem de Ti mesmo e transmitir palavras de vida, Senhor, que possam realmente colocar a sua igreja sempre atenta para aquilo que Tu a designaste, levar esse evangelho, proclamar esse evangelho a toda a gente, porque é o bem mais precioso que nós temos, é a Tua salvação em Cristo Jesus. Nós choramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nós existimos para anunciar o amor desse Deus que você acabou de ouvir e anunciar que Ele reina soberanamente. Nós lemos um texto nessa semana que preparou, finalzinho do livro das Crônicas, que prepara para o livro de Esdras. E há algo maravilhoso sobre o testemunho de um Deus soberano, do nosso Deus, conduzindo a história do seu povo. O texto diz assim, os 2 últimos versículos de 2 Crônicas, capítulo 36. Porém, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino
como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Queridos, Deus usa um rei que não seguia a Deus, um rei ímpio, para levar o seu povo de volta depois dos anos de cativeiro na Babilônia, para reconstruir o templo e para o povo ser reconstruído como nação, voltando a adorar e viver para Deus. Deus soberano. Deus soberano, governando todas as coisas. Esse Deus não mudou, esse Deus é imutável, Ele continua governando. Tudo aquilo que eu e você vamos olhando nas notícias, aquilo que nós vamos enfrentando, não podemos perder de vista que Deus é soberano e está conduzindo todas as coisas segundo o seu plano eterno e sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que dá sempre glória ao seu santo nome. Então convido você a dedicar nesse domingo um tempo de jejum e oração. Temos sempre lembrado você e convocado a Igreja Presbiteriana de Brasília para se dedicar em jejum e oração, para aprofundar essa intimidade com o nosso Deus. E eu quero sugerir a você que adore a Deus, porque Ele é um Deus que governa todas as coisas. O mundo, visível e invisível, está nas mãos do Senhor. Ele conduz. Então adore a Deus por tudo isso. Ore, agradecendo a Deus por isso, mas peça que Ele te dê descanso e confiança naquilo que Ele está fazendo. Paciência para aguardar o que Ele está fazendo. Expresse a sua alegria e peça ousadia para testemunhar o Evangelho. Esse Evangelho que você ouviu nessa hora, pregado pelo reverendo Edson, porque Deus está chamando o seu povo de todo o mundo por causa do seu amor, para que as pessoas se entreguem ao seu amor. E lembre-se de interceder pelo reverendo Adail, pelo reverendo Jailson e pelo reverendo Reiner, especialmente esses 3 pastores que estão sofrendo na sua saúde, estão enfermos, precisando da nossa intercessão para que Deus traga plena restauração à cura. Então, quero convidar você para nesse domingo, primeiro domingo do mês de maio, gastar tempo, investir tempo, dedicar tempo em oração e jejum. Vamos orar? Pai, a Ti, nosso coração é entregue nessa hora. Às vezes somos atribulados pelas notícias, quando nós tiramos o foco de quem Tu és, o Deus Todo-Poderoso, e colocamos nas circunstâncias, nosso coração se fragiliza e nós perdemos a segurança, ficamos fragilizados, ficamos vulneráveis até mesmo às tentações. Por isso, nessa hora, eu peço por mim, peço por cada um dos meus irmãos, irmãs, crianças, aos mais velhos, que o Senhor guarde o nosso coração, nos enchendo da certeza da Tua soberania, do Teu governo sobre todas as coisas, especialmente o Teu governo no nosso coração. Conduza-nos ao Espírito Santo nesse domingo, dedicando-nos à oração e ao jejum. A leitura da palavra, queremos ouvir ao Senhor. Então, Espírito Santo, conduza-nos assim. Oramos pelo pastor Adail, pelo pastor Reiner, pelo pastor Jailson, pedindo que o Senhor traga cura e restauração à saúde deles. Oramos pelos demais pastores, pelos oficiais da igreja, presbíteros, diáconos e suas famílias. Oramos pelos líderes das unidades de trabalho, das sociedades internas, dos ministérios. E oramos por cada membro da Igreja Presbiteriana de Brasília, do mais pequenininho ao mais idoso, colocando a nossa vida diante do Senhor, pois queremos viver para anunciar o Teu amor e a Tua glória. Pedimos assim, confiados no Senhor e na expectativa da resposta à nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, Todo-Poderoso, e a unção e o poder e os dons do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a Igreja de Jesus espalhada pelo mundo, para que a proclamação do Evangelho leve pessoas a fazerem parte dessa família da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Peço a sua atenção por alguns instantes para alguns avisos. E eu quero começar perguntando, como é que foi sua semana? Difícil? Lutas emocionais? Sua semana foi uma semana de pouca paciência? Você se irritou? Você explodiu com a esposa, com o marido, com os filhos? Ou sua semana foi uma semana tranquila, foi uma semana alegre, foi uma semana onde você pôde experimentar, desfrutar de mais intimidade com Deus? Você recebeu ligação de alguém? Alguém ligou, orou com você, compartilhou a palavra? Ou foi você que ligou para alguém, como eu essa semana recebi ligação? Você ligou para alguém, orou, compartilhou, perguntou como estava? Queridos, nós não estamos podendo nos reunir, nos encontrar aqui no mesmo local, mas seguimos desfrutando e experimentando comunhão no contato uns com os outros, nas mensagens que mandamos, nas ligações que fazemos. Eu quero continuar a incentivar você a fazer isso como membro da Igreja Presbiteriana de Brasília. O Conselho continua fazendo isso, os pastores, ligando para os irmãos, orando, perguntando como estão, compartilhando daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E lembro você, dedique-se à leitura da Escritura Sagrada. O seu coração vai ser cheio de fé e de confiança no Senhor. Eu quero agradecer a você, membro da Igreja Presbiteriana de Brasília, essa família de amor, por sua fidelidade e por sua generosidade na entrega dos dízimos e nas ofertas. Continue fazendo isso para a glória do nosso Senhor. Não vá ao banco, ainda precisamos guardar esse tempo. Você tem visto como que os números têm aumentado, tanto de pessoas contaminadas quanto de mortes. Então vamos fazer a nossa parte. Então faça a sua transferência pelos meios eletrônicos. Qualquer dificuldade, você pode entrar em contato com o presbítero Manuel, tesoureiro da igreja, ou até mesmo na secretaria da igreja. A nossa junta diaconal está atenta àqueles que estão sofrendo mais com esse período que a nossa economia enfrenta. E nós temos, assim, por meio da junta, conseguido ajudar muitas famílias. E graças à sua fidelidade, porque os recursos têm chegado e alguns irmãos que têm sofrido já as consequências da economia parada têm sido ajudados. Algumas famílias têm sido ajudadas pelos nossos irmãos da junta. E eu quero dar uma palavra para você, que talvez já esteja enfrentando dificuldade para entregar o seu dízimo ou até mesmo fazer alguma oferta. Coloque o seu coração diante do Senhor. Ele está cuidando de você. Davi nos lembra que nós só podemos dar ao Senhor aquilo que nós recebemos dele. Então, se nesse momento você passa por alguma dificuldade financeira e não tem podido entregar seu dízimo e ofertar como você gostaria, coloque o seu coração diante do Senhor. Seja sensível ao que Ele está dizendo e te ensinando, para que você consiga ter paz e seguir prestando a sua adoração com a sua vida ao Senhor. Queridos, mês de maio, primeira semana, é semana de oração. A nossa terceira semana de oração, adoramos-te, ó Deus. Filipenses 3:3 diz, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo,
em vez de confiarmos na carne. Esse é o texto que nos chama para essa semana de oração. Nós adoramos a Deus, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na nossa carne, nem no homem, nem na nossa própria força. E o que nós vamos fazer então, já que não podemos ainda nos reunir, de segunda a sexta, de amanhã até sexta-feira, sempre às 19h30, nós vamos conduzir um momento de oração por meio do nosso canal lá no YouTube, o canal da Igreja Presbiteriana de Brasília no YouTube. Será ao vivo, a partir das 19h30. Se você ainda não fez inscrição no canal, faça, porque isso vai te ajudar. Você vai receber um lembrete assim que nós entrarmos ao vivo. Então prepare-se para de segunda a sexta, sempre às 19h30, nós temos a nossa semana de oração. Papai e mamãe, terminando aqui, e eu vou sempre falar isso, reúna seus filhos, ore com eles, conte um pouquinho da história, daquilo que você ouviu, da Escritura Sagrada, para que ele também ouça e aprenda, entenda o que o Senhor Jesus tem falado ao seu coração. Nós seguimos com as nossas transmissões, você verá aqui a lista, dia e horário. Amanhã, com a graça do Senhor, estaremos reunidos como conselho para buscarmos ao Senhor e tomarmos decisões importantes. E não se esqueça, você viu no domingo passado o vídeo com uma música que nossos irmãos da área de música preparou, com dois propósitos. Para testemunhar que mesmo distantes geograficamente, nós temos exercitado a comunhão continua alegre. O segundo motivo, para que você tenha uma música, você tenha essa música para você aprender, ensaiar, porque quando nós nos encontrarmos, nós vamos louvar a Deus juntos, com toda a alegria que dele vem sobre nós, que é a nossa força. Então, ouça, cante e vá ensaiando, porque em breve, com a graça do Senhor, estaremos juntos louvando ao Senhor aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Brasília.